na casa da OAB. Sempre um. Agora me ouvem bem melhor, né? Sempre uma alegria estarmos aqui, todos os eventos que realmente a gente tem tido a oportunidade de participar. Eu falei para a doutora Luciana no nosso último evento, a gente brinca, né? Que aqui em Campinas, todos os dias, se a gente quiser, e toda semana a gente realmente tem um curso de atualização, tem uma palestra, realmente é uma casa de troca de conhecimento, né? E a gente sempre sai muito, é, saímos ricos quando entramos aqui, e realmente a intenção da noite de hoje é trazer isso para vocês, para nós todos, né? Porque nós aprendemos sempre juntos. Queria aqui, então, em primeiro lugar, agradecer a doutora Luciana, a nossa presidente, agradecer a nossa diretoria, que realmente tem incentivado muito o trabalho das comissões e que os advogados fiquem cada vez mais atualizados. Esse é um evento em conjunto da Comissão de Direito da Moda com a Comissão de Direito Empresarial. Ficamos muito felizes que esse ano conseguimos trabalhar muito juntos, né, em conjunto com outras comissões. Falando aqui rapidamente, só para agradecer a nossa palestrante, doutora Amanda, que ela veio, atualmente ela mora em São Paulo, mas ela é de Belém. Ela é uma super expert no assunto, e agradecer as nossas mediadoras da noite. Depois a Tati vai falar, elas como membros da Comissão de Direito Empresarial, doutora Lucilene e doutora Ana Camila, que farão a mediação e que de forma muito especial nos apresentaram a Amanda no congresso, fizeram todo esse link, e por conta delas realmente a gente pode ter a oportunidade, um contrato na área das empresas de moda, um contrato muito utilizado. Então, né, porque a gente trabalha realmente com muita tecnologia, muitas startups e tudo mais, e no âmbito, né, do direito empresarial nem se fala. Então, eu vou passar aqui a palavra para a doutora Tatiana também, para falar em nome da Comissão de Empresarial. Boa noite a todos. Então, em nome da Comissão de Direito Empresarial, agradeço aos membros que aqui estão, em especial doutora Lucilane e doutora Ana Camila, que gentilmente aceitaram o nosso convite para fazer essa mediação. Não poderia ser diferente, como a doutora Paula colocou, elas que nos ah, apresentaram a doutora Amanda no Congresso de Direito Comercial da ASP neste ano. E aí eu vou rapidamente contar para vocês aqui uma pequena história que nem a doutora Amanda sabe. Inclusive, hoje saiu a data do ano que vem, 14, 15 de março? Então, Maio. de maio? É. Tá, 14, 15 de maio. É um congresso maravilhoso para quem nunca foi. Se tiver oportunidade, façam a inscrição, compareçam, porque é um evento de altíssimo nível e é um evento também que nos propicia conexões de grande valor, como essa que a gente fez com a doutora Amanda Ramalho. No congresso desse ano, acho que todo mundo sabe aqui que na Comissão de Direito Empresarial, que hoje eu estou vice-presidente, no último triênio nós tivemos o Dr. Wagner Armani como presidente, né? E Dr. Wagner Armani é um grande amigo e é também um advogado de referência para mim, eu o respeito muito. Então, nesse dia, no congresso, eu vi o Dr. Wagner ali, tem os livreiros que ficam vendendo os livros, e o Dr. Wagner estava com um livro azul, né, nas mãos, olhando, e comprou, e assim, né, com o livro bem assim coladinho. E eu fiquei de olho, eu falei, que será que é isso que ele está lendo? Porque se ele está lendo, é alguma coisa relevante. Dr. Wagner, acho que todos aqui o conhecem e sabem, né, da qualidade do trabalho dele, inclusive como autor, né, de vários temas de direito empresarial. E ele realmente é um estudioso,
Outro dia também, ele sabia que eu tinha um livro, ele me ligou, ele falou assim, ó, você tem aquele livro, né? Tenho. Pode dar uma olhada para mim, o capítulo que fala de tal assunto, passa aqui para mim, que eu precisava ter. Então, assim, ele é uma pessoa que estuda. E ele estava com esse livro azul. E aí eu fiquei de olho para ver que livro azul é esse, porque eu vou comprar também, né? E falei, bom, tá bom, hoje no final do dia eu compro. Só que naquele mesmo dia, na hora do almoço, eu fui apresentada por uma tal doutora Amanda Ramalho. E qual não foi a minha surpresa? E nós nos conhecemos, até então eu não sabia que ela era autora daquele livro, né? E então, essa foi a minha grande surpresa, de depois, quando eu fui comprar o livro, eu vi, caramba, então eu estava almoçando com essa pessoa? Então, realmente, depois, e eu comprei o livro e li o livro, e realmente é fantástico, é uma referência na área, pioneira no nosso país, no assunto. Então, assim, pessoas que são referências para mim, como o Dr. Wagner Armani, tem na doutora Amanda Ramalho uma referência. Eu nunca tinha te contado essa história, eu acho que hoje é o dia, era o dia para eu te contar essa história. Então, pessoal, vocês que estão aqui, vocês vão ter o privilégio de ouvir doutora Amanda Ramalho. Ah, só uma coisinha. Queria agradecer as meninas, a Carol e a Miriam, toda a nossa equipe aqui da OAB. A gente estava conversando com elas até agora, eu olhando para elas, e realmente os nossos eventos aqui não seriam nada e não funcionariam sem todo o apoio que elas nos dão o tempo todo. E livro de doutora Amanda, eu sei que todos estão com vontade, mas ele está esgotado, gente. Então vamos fazer hoje uma campanha aqui, porque precisamos urgentemente dessa publicação, né, doutora Amanda? É. E por fim, além de tudo, é a queridinha do Dr. Fábio Lhocco. Ele, então, pessoal, eu convido aqui à mesa doutora Amanda Ramalho, doutora Lucilane Braga, doutora Ana Camila Bozani. Obrigada. Então, nossas membros da comissão, e quem for membro da Comissão de Direito Empresarial, tiver qualquer assunto para trazer e que queira participar, as portas estão sempre abertas, tá bom? É sempre bom aprender com os colegas. É melhor para elas poderem depois fazer isso. Alô, alô. Boa noite a todos. É uma honra hoje estar aqui na casa da UAB, Campinas, ao lado de duas amigas muito queridas. Como as doutoras, né, falaram aqui, nós nos conhecemos nesse último congresso e a Amanda estava ao meu lado numa aula e de imediato, assim, quando nos conversamos, já teve aquela sintonia, né? Muitos assuntos em comum e o principal, acho que é a paixão pelo direito empresarial. Então, é uma honra hoje, nessa noite, estar aqui para discutir um tema tão relevante, né, nos dias atuais. Nós estaremos aqui, Amanda, temos tempo ou não temos tempo? A noite é sua. Então, você fica à vontade, fala o livro todo. Assim, a gente não vai ter mais problema do livro ainda não, não ter sido, não ter ainda à venda. Isso aí, vamos lá. Então, boa noite a todos, espero que todos possam aproveitar. Eu também gostaria de cumprimentar a todos, dizer que é uma imensa alegria estar aqui com vocês hoje. Gostaria muito de agradecer também as comissões da moda, do direito empresarial e, claro, agradecer a doutora Amanda, agradecer a todos vocês também que estão aqui e que nós tenhamos hoje uma noite de muito aprendizado, porque o assunto é muito interessante e relevante. Muito obrigada. Boa noite, agora. Agradeço, vou quebrar o protocolo, não dá para agradecer em nome só de uma pessoa, mas de todas essas mulheres maravilhosas aqui que me acolheram e outras que me acolheram depois, como a Ju também.
E como forasteira, né, morando em São Paulo, é muito legal a gente ter um ponto de apoio, um ponto de acolhimento, porque a gente está longe de casa. E as meninas fizeram isso desde um primeiro momento. Então, estar aqui agora, para mim, é só a concretização de algo que se firmou ali no almoço despretensioso. A gente realmente se conectou. E eu espero que a gente possa, aqui com os presentes também, a gente possa ter esse espaço aí de conexão e de diálogo. Primeiro, eu quero te pedir desculpa, porque eu menti, tá, Ju? Tem um último que foi encontrado, estava encontrado, e que a gente vai sortear, porque eu não posso ser injusta, que senão eu vou favorecer minhas amigas. Então, como eu sou do compliance, né, eu preciso adotar métodos de autorregulação para eu não entrar em conflitos de interesse. Então, temos um último aqui que, enfim, vamos ver para quem vai. Se quiserem, eu assino. Se não, tudo bem também, basta ler, tá tudo certo, já fez o papelzinho dele no mundo. Então, gente, vou me apresentar brevemente e vou também dar um contexto para vocês de onde isso aqui surgiu, e aí, sem mais delongas, eu vou passar porque vocês todos vieram que ouvir. Meu nome é Amanda Ramalho, né, como as meninas já me apresentaram. Eu sou advogada e professora universitária de pós-graduação. Eu emendei minha graduação logo no mestrado, mas eu não queria ser professora durante a graduação, isso foi uma coisa que veio para mim no final do curso. E eu, desde o meu TCC, eu pesquiso o contrato de vesting. E faço isso porque eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia, meu pai é da área de TI, e eu sempre gostei de empreendedorismo, de tecnologia, e gostava muito de entender as startups ali em 2015, que era quando eu estava escrevendo meu TCC. Então, no meu primeiro contato assim com o empreendedorismo ainda foi na faculdade, porque eu comecei a frequentar eventos de startup e conversar com essas pessoas, né, com os fundadores, com os integrantes, e entender de que forma eles se relacionavam e por que que era diferente. Então, eu não me alonguei aqui falando de startup, mas a gente um pouco fala um pouco disso, porque sem a lógica da startup, o contrato de vesting ele talvez não faça tanto sentido. Ao longo desses anos, eu fiz o meu mestrado, né, que investiguei um pouco mais aqui, escrevi o livro. Hoje estou no doutorado. Bondade das meninas dizer que eu sou queridinha do professor Fábio, mas ele de fato é meu orientador. Eu espero que ele goste realmente de mim. Acho que vai facilitar bastante a minha vida, né? Porque quem já fez aqui mestrado sabe que a sinergia com o orientador é requisito de saúde mental, né? Se a gente não dialoga bem com quem está orientando a gente, o negócio fica realmente meio dramático. E graças a Deus eu fui orientada pela mesma pessoa, tanto no TCC quanto no mestrado, e ele foi meu maior crítico na minha banca de qualificação, porque eu vou mais à frente falar sobre os desafios do vesting, e ele não é muito convicto assim das minhas ideias. E eu fui, literalmente, eu me defendi do meu orientador. Mas eu tenho certeza que todos os questionamentos que ele fez, e faz até hoje, eles são para que eu seja melhor. E ele é um cara tão generoso que já aconteceu dele passar a palavra para mim, para que eu respondesse uma pergunta que foi feita a ele, porque, segundo ele, e só segundo ele, eu sabia mais. Então, foi essa experiência que eu tive de orientador. Então, graças a Deus, eu tenho uma excelente relação com o professor Fábio, porque eu vim preparada para tudo, né? Que doutorado a gente precisa estar preparado, mas eu vim com essa orientação bem, bem bacana e eu sei o quanto que isso foi importante aqui para minha construção. Além disso, eu empreendo, sou sócia de uma agência de comunicação, eu produzo conteúdo no meu Instagram e eu estou sempre ali tentando fazer alguma coisa que não seja do direito, por entender melhor. E o meu foco é a empresa. Então, nada melhor do que ser também empresária para entender as dores e as delícias que a gente vive. E agora eu estou vivendo o maior desafio da minha carreira, que é responder pelo jurídico, compliance e ESG de uma fintech. Então, tudo que eu escrevi em algum momento, hoje eu estou me vendo na condição de ser a pessoa que coloca a coisa para acontecer. E isso aqui nunca fez tanto sentido, realmente, né? Desde a época que eu escrevi até agora, eu acho que é o momento que eu estou mais me provando ali profissionalmente de colocar em prática as coisas que eu estudei tanto para estar aqui.
Tá? Então, esse é um apanhado breve ali de tudo que me trouxe aqui de 2015 até agora, 2025. O contrato de vesting, gente, portanto, ele é um contrato atípico, como é da natureza da maioria dos contratos empresariais. Isso significa que não existe nada lá do contrato de vesting, né? Como a gente tem, por exemplo, da compra e venda. Então, ele é um contrato que ele é montado de acordo com as regras e os princípios civis e empresariais. Mas ele tem, na sua essência, o princípio da autonomia privada como algo fundamental, porque as partes elas vão decidir de que maneira as relações que elas vão ter a nível do empreendedorismo, aqui que pode ser qualquer coisa, de que maneira e que equivalência isso vai ter para uma eventual aquisição de cotas ou ações. Um ponto importante é que o contexto que ele surge foi lá com a bolha da internet, lá nos Estados Unidos, uma lógica liberal de verdade, né, com princípios diferentes dos princípios que regem o ordenamento jurídico brasileiro e com uma autonomia de fato, né? E a gente sabe que a autonomia privada no Brasil, ela é desafiada eventualmente pelas balizas do judiciário. A gente pode tudo, até que alguém ache que não pode e judicialize, e daí a gente vai ver se podia mesmo. Basicamente assim, que a gente tem de dificuldade, que é bem diferente do contexto norte-americano. Então, ele foi importado, né? Ele veio copiado, né, ipsiliteris ali do modelo americano, e isso fez com que diversos desafios acontecessem, uma vez que não dá, né, para você pegar um sistema jurídico common law e colocar no civil law e achar que vai ficar tudo certo, porque de fato os princípios base são diferentes. Então, a minha tentativa aqui também no livro é de traduzir de que maneira a gente pode aplicar esse contrato na prática sem ele perder a essência dele, mas que respeitando os limites da lei brasileira. Então, como que ele funciona, né? A gente estabelece uma relação de sociedade de fato. Então, a priori, não necessariamente, mas pode ser que aconteça, a pessoa não está no quadro societário. Quem advoga para startup já deve ter visto sociedade com 3 sócios, que é um MEI. Um responde, mas tem 2 sócios. Contratos que, na verdade, são meramente apalavrados pelas pessoas e há um compromisso verbal, que a gente sabe que tem valor, mas frágil, né? Mas apalavrado de que no momento em que a gente atingir algum marco que pode ser financeiro, que pode ser lançar um aplicativo, né? Que é uma coisa de fato, a partir daquele momento, então, a gente vai ser sócio. O contrato de vesting, ele é uma promessa, portanto, de uma participação societária no futuro, que pode ser em cotas ou pode ser em ações. Mas ele não foi feito para sociedades limitadas, porque nós temos uma vedação expressa dizendo lá que não pode adquirir ações, perdão, não podem se adquirir cotas por meio da prestação de serviço. A gente precisa de bens ou de dinheiro, né, um bem com apreciação econômica ou de um valor em dinheiro para ter direito a uma cota de uma sociedade limitada, o que não impediu ninguém até hoje de fazer contratos de vesting limitada. E nas sociedades anônimas e nas sociedades simples, né, que não tem natureza mercantil, tudo bem, você pode fazer esse acordo, né? Nas limitadas, existem algumas maneiras que nós chamamos de ajustes técnicos, para não chamar de gambiarras, né? Ou a maneira de fazer. Um mútuo conversível, por exemplo, ou um contrato de prestação de serviços que parte é pago em dinheiro, parte vai ser pago em ações. Contratos verbais, mas todos eles vão ter essa essência do ganho progressivo de ações ou cotas no tempo. E todos eles vão ter um marco específico que vai determinar esse ganho progressivo. E antes desse ganho acontecer, vai ter um período de carência chamado de cliff. Eu pensei em trazer assim, só as palavras em inglês. Porque não vou entender nada, né? Um monte de palavra, mas ele tem termos assim, eu tinha que abrasileirar algumas coisas, mas tudo bem. É cliff.
Se você falar com o empreendedor de startup, ele vai querer ouvir Cliff da boquinha de vocês, então a gente vai falar como eles nos entendem, né? Normalmente é de 1 ano, tá? Dependendo do valor, aí pode ser um pouco maior, mas em regra, 1 ano é como a gente está ali namorando, né? A gente vai entender de fato se aquela relação ali vai funcionar, e a partir daquele ano, então, eu vou ter marcos. Marcos esses que podem ser pelo mero tempo, então eu tenho um ganho progressivo a cada 6 meses de um percentual até chegar no percentual acordado. Eu posso ter um marco de entrega, então eu vou programar um aplicativo, eu vou fazer o front-end de um site, né, que é a experiência do usuário, aquilo que a gente vê quando isso estiver pronto. Ou então vou fazer o back-end de um site ou de um aplicativo, eu vou fazer a estrutura tecnológica que vai fazer a engrenagem rodar, e aí quando isso estiver pronto eu vou ganhar. Ou pode ser as duas coisas. O que costuma acontecer, porque essas entregas de programação, dando esse exemplo aqui, essas entregas de programação, elas são demoradas, né? E elas são desafiadoras, porque eventualmente, e aí trazendo um pouco da minha experiência, a gente tem uma plataforma de Banking as a Service e eu tenho o meu desenvolvimento de aplicativo. Então, a minha plataforma desenvolvida internamente precisa se comunicar com a plataforma de prestação de serviço. E aí, por óbvio, o meu time ele não tem como prometer 100% que vai dar certo em determinada data, porque depende aqui de plugar uma coisa na outra, daquilo funcionar como se espera. E óbvio, gente, nenhum fornecedor de tecnologia ele vai abrir para ninguém os pulos do gato que tem ali dentro, a maneira como a coisa é feita, tudo é muito estratégico, né? Então, fazer só ali na entrega, de fato, quando a gente fala de tecnologia, não faz sentido. Então, normalmente, a gente tem ali tempo e meta. Uma coisa que é super importante é que a gente precisa entender o quanto que vale a pena dispor do nosso capital social para o Veste. Por quê? Né? Existe um negócio chamado controle, poder de controle. No Brasil, a gente vê disputas societárias rotineiras ali por controle e normalmente, por exemplo, é uma questão familiar, uma empresa familiar, o patriarca morre, a matriarca morre, a família briga pelo controle. Isso pode acontecer em qualquer estrutura societária, basta que alguém queira mandar mais do que a outra pessoa. E quando a gente fala de negócio em desenvolvimento, é muito fácil de acontecer. A gente pode pensar que não, mas é bem corriqueiro. Talvez essa briga não tenha esse nome, né? Talvez não se batize da mesma maneira, mas é a mesma coisa. E quando você dilui o capital social, que é isso, saio dando um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para outro, eu diluo esse controle, eu perco. Então, não vale a pena, né? Dificilmente vai valer a pena, eu não gosto de nenhum tipo de dizer nunca vale ou sempre vale, né? Mas muito dificilmente vai valer a pena você dispor de mais de 5% do seu capital social. Porque você pode acabar dando o ouro para o bandido, né? Entregando na mão de outra pessoa o controle da sua companhia. E quando a gente fala de controle, é importante lembrar que não é só o acúmulo de cotas ou ações na mão de alguém, mas o condomínio. Então, eu posso ter várias pessoas com pouca participação societária que juntas conseguem me vencer ali numericamente, e por conta disso eu posso acabar perdendo o controle. E pior, existe o poder político, né? Que ele não se representa em números, mas é a maneira que eu consigo de convencer aquele que pode, né? Que tem de fato aquele capital para que eu possa ali de alguma forma impor a minha vontade. Então, não é razoável eu dispor de 10% assim, já fiz a contragosto. Mas para mim fica ali entre 5% e 7%. E, Amanda, mas 5% é pouco. Depende, né? 5% de muito é bastante. Então, de que casa decimal a gente está falando? E se eu falo de startup, se eu quero investimento, seja por equity, seja por venture capital, seja por rodada de investimento ali num Shark Tank da vida, eu estou falando de muitos dígitos, né? Não é 100, 200 reais. Inclusive, é até curioso, né? Me vejo hoje falando que 1 milhão é pouco. E é assim, não, gente, pelo amor de Deus, 1 milhão é muito dinheiro. Mas é que no contexto fintech, 1 milhão não é nada. E a gente fica meio assim, né? Muda um pouquinho o padrão de referência. Então, esse é um ponto. Para que isso seja viável no Brasil, eu preciso ter um alinhamento das partes, assim, muito bem feito.
Porque a primeira coisa que vão pensar, que podem pensar, é que eu estou tentando burlar a legislação trabalhista. E eu passei por isso na minha banca para entrar no mestrado, né? Na entrevista lá, era um desembargador do trabalho. E a coordenadora do programa, que é da área empresarial. Na verdade, ela é do direito internacional, mas namora lá com o empresarial. E aí eu fui, expliquei tudo, e ele olhou para mim e falou assim: não, isso viola a legislação trabalhista. Aí eu, não, não viola. Agora pense, né? Eu era recém-formada, tinha 23 anos, né? 10 anos atrás, e ele era um desembargador já, muito conceituado à época. E ele ficou ali numa resenha comigo. Eu falava, ele falava, eu falava, ele falava. Eu já estava querendo chorar, porque falei, eu não vou passar, né? Já tinha sido aluna especial, ou seja, perdi um ano da minha vida, né? Não vou passar. Só que aí a coordenadora, que era a coordenadora para o PG dela, segurou assim no braço dele. Eu nunca vou esquecer dessa cena. Eu me vejo nela. Falei, alguém vai brigar por mim, né? E aí eles chegaram lá no acordo e eu acabei aprovada. Então, graças a Deus, eu não fui aluna dele também. Eu fugia dele até no corredor. Porque, enfim, vai que ele mudava de ideia, né? Caçava lá a minha aprovação. Mas não é. Não é. E se for feito direito, não tem como ser. Porque o objeto disso aqui é, de fato, a aquisição de uma participação societária ou da retenção de um talento que eu não tenho como pagar agora, mas que eu pretendo poder pagar no futuro. E sem aquela pessoa comigo, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. E aquela pessoa sabe disso. Então, não vale aquele jogo do não vou te dizer o quanto você é importante para mim. Não, você precisa dizer o quanto aquela pessoa é importante para você. Você precisa mostrar para onde você quer levar o seu negócio, como aquela pessoa pode te trazer aquela possibilidade, e numericamente a diferença que aquilo vai fazer, porque senão a pessoa não vai querer ficar. E eventualmente você até consegue pagar a pessoa, mas não consegue pagar o que a pessoa vale. Então você consegue prometer alguma coisa para ela. Olha, eu vou te pagar o que eu posso, até eu poder te pagar o que eu quero e aquilo que você merece. Isso é super delicado, gente. Né? Na prática, isso é muito delicado. E eu não vou dizer para vocês que alguém não pega isso aqui para mentir para os outros, porque Brasil, pessoas, seres humanos, e a gente não tem como garantir, né, que as pessoas elas estão seguindo ali a ética e a moral à risca. Mas não foi para isso. E a gente não pode condenar uma inovação porque alguém vai fazer dela errado. Então, porque senão a gente não tem carro, porque alguém pode pegar o carro e atropelar os outros, né? Então não funciona exatamente assim. Hoje eu vejo, a princípio a gente via muito ali em startup, então ninguém tinha nada. E aí é legal quando é assim, ninguém tem nada, então não tem como ninguém enganar ninguém. A gente está todo mundo partindo do zero. Mas às vezes não, às vezes alguém tem um pouco mais. E agora eu já estou vendo acontecer em empresa grande, né? Optar pelo vest ao invés da stock option, que não é a mesma coisa, né? E é um problema, inclusive, porque o plano de ação de opção, né, que é o ganho diferido ali, ele é você tem dois momentos, né? A pessoa ela tem a opção de comprar, que pode ser vendida ou conferida, dada, e a compra de fato. Então, quando fala assim, você vai poder comprar, a pessoa pode achar automaticamente que ela tem esse direito inato. Mas às vezes ela funciona como um bônus de subscrição. Você compra o direito de comprar, não a coisa em si. Então, stock option não é tão simples também, né? Mas o vest não tem nada a ver, porque não é uma opção, é um dever. Se eu te prometi uma participação societária, pelo que quer que seja, tempo meta ou tempo meta, né? Tempo sozinho, meta sozinho ou tempo meta juntos, eu tenho que dar para você. Não existe a possibilidade de chegar nesse evento, nessa condição resolutiva, e falar assim: não, mudei de ideia, não vou te dar, não, toma aqui dinheiro. Isso é uma possibilidade, dependendo de como você montar o contrato. Mas, em regra, você tem que dar a ação. E se você brigou, se desentendeu, abusou da cara da pessoa, problema inteiramente seu, isso é negócio. No plano de ação de opção, é outra coisa. Então, eu crio uma possibilidade da pessoa ser acionista. Isso pode ser vendido ou conferido. Normalmente as empresas conferem, não vendem, mas conferem. E tem prazo, tem número de 10 anos no máximo. E é uma venda, a pessoa precisa transferir dinheiro para a companhia. A única coisa que você garante num plano de stock option é que a pessoa vai comprar pelo valor de emissão e não pelo valor de mercado, não pelo valor de um EBIT da vida, ou por alguma metodologia ali de avaliação que seja. É só isso.
Eu te dou o direito de comprar, quem sabe, durante 10 anos por um preço X. Ou eu te vendo esse direito. No caso do vesting, eu estou te prometendo, é uma promessa de dar coisa certa. Você vai ter o direito sem desembolsar um centavo do seu bolso. Então, daí já é uma diferença cabal de uma coisa para outra. E na cabeça dos clientes de vocês, eu garanto, isso não está claro. Até porque não está claro na cabeça de muito advogado. Né? E eu entendo, é muito razoável confundir as coisas, até porque os Stock Option Plans, eles são mais antigos do que o vesting. Então, é natural que em algum momento essa confusão ocorra, tá? Mas na cabeça dos nossos clientes, a gente precisa deixar isso muito claro, porque numa eu tenho uma possibilidade, na outra eu tenho um dever de fato, né? E para que a gente não tenha conflitos, né, que a gente parta ali do mesmo ponto, a gente precisa contar com as cláusulas especiais. Monte de nome em inglês de novo, né? Mas eu não vou falar em inglês, vou falar em português. A gente tem uma delas, que é tag along e drag along, não tem como, né? Mas é o direito de arrastar e o direito de ser arrastado. O direito de arrastar e o direito de ser arrastado estão presentes lá na lei das SA. Então, veja, se eu quero fazer um vesting numa limitada, primeira coisa que eu vou fazer tem regência supletiva da lei das SA? Porque se não tiver, drag along e tag along não se aplicam. Então, eu preciso olhar lá o contrato social de origem, descobrir se ele tem a regência supletiva da lei das SA. Se ele não tiver, antes de fazer o vesting, eu preciso alterar o contrato. Se ele tiver, tudo bem. Então, o que é o direito de arrastar? O direito de arrastar é um direito do sócio majoritário de vender as ações ou cotas que pertencem ao minoritário numa eventual oferta que seja muito boa e muito significativa para a companhia. Isso é um direito que ele tem para se proteger do minoritário e embananar ali uma venda que ele não queira que seja feita. E o direito de ser arrastado é um direito do minoritário, de não ficar numa situação prejudicial. Ou seja, o majoritário vai vender a cota dele super cara, a ação dele super cara, e esse aqui vai ficar refém de um preço de banana. Eu gosto de comparar, não sei se isso acontece aqui, mas lá em Belém acontece muito. O supermercado quer comprar um terreno. Aí ele compra todas as casas e um não quer vender a casa. Aí o que eles fazem? Constroem em volta e aquela pessoa fica refém lá no meio. Se ela não vende com todo mundo, ela vai vender em algum momento a uma miséria, porque vai ser insustentável a vida dela naquele contexto. Então, o direito de ser arrastado, ele é um pouco dessa lógica aí, para você não ser aquele morador no meio de um supermercado, no meio de um shopping, que vão te oferecer muito aquém ali do que vale o seu terreno. Então, isso é um ponto. A gente precisa sim proteger o majoritário e precisa sim proteger o minoritário. Quando a gente fala especialmente de sociedade anônima, a gente tem um negocinho famoso, antigo e pouco lembrado, chamado de governança corporativa, né? Que dentro dos pilares de governança a gente tem lealdade e boa-fé. A galera esquece. Né? O cara é minoritário, ele tem direito de voto, não vai fazer diferença nenhuma o voto daquele cara. Mas ele tem todo o direito de falar e de votar da maneira que ele achar mais conveniente, porque ele é acionista igualzinho a mim. Vamos rir muito, eu vou fazer o que eu quero, mas ele exerceu o direito dele de sócio, né? Então a gente tem essa primeira cláusula importante. Outra cláusula importante é do good liver e do bad liver. É o cara que sai de bem, o cara que sai por bem e o cara que sai por mal. Seja durante a execução do vesting, seja após. Eu briguei com o cara, ele vai ficar com a ação e cota da minha companhia? Ele vai me fazer bem? Tem affectio societatis, a gente tem aquele vínculo subjetivo, quase amoroso, que nos faz olhar para o mesmo lugar e ter os mesmos objetivos? Essa pessoa é uma erva daninha lá dentro, que inclusive pode brigar pelo controle, pode brigar pelo poder, pode, com seu percentual lá que seja, embananar de alguma maneira alguma operação que seja relevante para mim. Eu não quero essa pessoa lá. Então, existem mecanismos que a gente pode pensar para retirar essa pessoa, lembrando sempre que é vedado enriquecimento ilícito. Então, alguma coisa essa pessoa vai merecer, porque alguma coisa ela fez, né? E por isso as cláusulas de justa causa, elas precisam ser carinhosamente redigidas antes, né? Com calma e paciência antes, porque escrever com ódio depois não adianta, né? As regras do jogo elas são setadas antes. E o cara que sai de boa, né? Aquele cara que, pô, eu tô aqui, eu dei tudo de mim, só que
meu marido e minha esposa vai para Londres. E eu vou. Eu quero ir. Porque eu vou estudar inglês, porque eu vou dar uma vida melhor para meus filhos, porque eu vou fazer um curso também, vou arranjar um trampo lá também. Pô, não tem nada a ver eu prejudicar essa pessoa. Mas também não tem nada a ver essa pessoa ficar aqui, porque primeiro que isso não bate nem o fuso, né? Como é que a gente vai se comunicar? Então vamos lá, né? A justa causa, né? Aí que não é mais uma justa causa, né? A rescisão é baseada nessas situações. E pode ser extensivo, né? Eu posso ter alguma outra cláusula aberta, mas eu acredito que, para o bem de todos nós, é bem importante o que é inegociável estar ali presente. Porque concorrência desleal é uma possibilidade, vazamento de uma informação privilegiada, trabalhando para você, tentar roubar a propriedade intelectual, um segredo industrial. Então, tem muitas questões aí que a pessoa pode, né, inclusive, te dever algo, né? Mas você. E aí, mais uma vez, eu vou ter o que é o cara que sai de bem e o cara que não sai no bem, mas o que vai fazer o enforcement, né? O que vai fazer essa cláusula de fato valer é a rescisão e os motivos de justa causa, que precisam ser bem redigidos. O vesting reverso, que é meio que a retrovenda, né? É a mesma coisa, tem a mesma lógica. Eu posso pegar aquelas ações ou cotas de volta para mim dentro de algumas circunstâncias específicas. Uma delas, inclusive, é fazer um pool de ação para vender e conseguir uma condição melhor de venda da companhia para um investidor ali, ou evitar uma aquisição hostil. Né? O vesting reverso, ele tanto pode ser por uma condição comercial mais benéfica, como ele pode ser uma proteção de uma tentativa de aquisição hostil de uma empresa. Então, vamos lá, eu errei, eu diluí demais o meu capital, e aí está vindo alguém comprando para tirar de mim. Eu posso ter isso como um gatilho para eu reverter o vesting, trazer as ações para mim de volta, para que eu não seja adquirida de forma hostil. E as cláusulas antidiluição, que vedam os próprios sócios de saírem, né, fazendo assim, distribuindo ali ao léu a sua participação societária. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é quando a gente vai falar de decisão, de quórum de decisão. A gente tem o quórum legal, né, mas a gente pode ter o quórum convencionado. E normalmente os fundadores eles têm alguns direitos maiores ou mais amplos do que os outros sócios. Eventualmente, alguém que entra por vesting nem tem direito de voto, é preferencialista. O cara ele vai ter direito de receber primeiro, mas ele não vai ter direito de votar em nada, até porque eu aprendi assim a duras penas que voto é a coisa mais ordinária que tem, né, dentro da lógica ali do que um sócio pode ter o direito de fazer. Então, de que tipo de ação, que tipo de cota eu estou fornecendo para aquela pessoa e de que maneira eu diferencio o fundador, obviamente dentro da legalidade, dos demais sócios. Porque o fundador, em regra, é o que garante a essência, o núcleo, o fio condutor ali do negócio para todo sempre, né? Que aquilo não vai se desviar por interesses que podem ser ali momentâneos, é o dono da ideia e tudo mais. Por fim, mas não menos importante, a gente tem os desafios, né? O primeiro desafio é fazer as pessoas entenderem uma briga que eu pego com certo, não tem consenso isso. E eu pego essa briga com certa frequência. Startup não deixa de ser startup porque cresce. Startup é startup enquanto for disruptiva, inovadora, escalável e repetível. Não é porque ela era na garagem do cara e agora ela é um prédio que ela deixou de ser startup. Ela deixa de ser startup quando a inovação morre. Quando não é mais disruptivo, quando não é mais inovador, quando eu não posso escalar e eu não posso repetir. E veja, o que é escalável e o que é repetível, não é o que isso significa? Eu vou fazer a mesma coisa muitas vezes de forma igual, sem aumentar proporcionalmente o que eu pago. Porque eu posso escalar e gastar muito mais. Mas eu preciso que escala e repetição se deem de forma idêntica e sem que o custo suba.
E aí a gente tem dois tipos de disrupção, que é a disrupção de melhora e a disrupção que cria. Então, veja, Airbnb, Uber, não criaram, Quinto Andar, não criaram nada, melhoraram algo que já existia. Mas o Facebook criou. Só que o Facebook foi o único. Todo mundo que veio depois do Facebook melhorou, porque ele foi o marco zero da rede social, né? Apesar do Orkut ter existido, né? Mas o Facebook, ele foi lá e fez assim no Orkut. Saudade de não aceita nem apaga. Minha BF, F, coração, 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 né? Não, né? Comunidade odeio segunda-feira, né? Depoimentos, e o scrap que não apagava. Mas o Facebook, ele chegou e fez isso de outra maneira, né? Ele conectou as pessoas de outra maneira. O WhatsApp fez isso também, de uma outra maneira. Mas tudo que veio depois ou foi igual ou tentou melhorar de alguma maneira. Então, esse é um ponto, né? Você é startup, tem startup, mas o Vesting ele não é só para startup. Ele funciona melhor na startup porque a mente, e aí o mindset, né? A maneira de pensar das pessoas que estão nesse ecossistema de inovação de startup é diferente do comércio tradicional, da indústria. Mas esse mercado mais tradicional tem visto no Vest uma possibilidade de fazer negócio. Então, ok, eu posso ter no negócio tradicional? Posso, mas normalmente é mais fácil de você ver um ambiente mais propício ali, né, dentro do ambiente de ecossistema de inovação. E essa era a minha grande briga com o meu professor, porque ele dizia assim: eu não vou trabalhar de graça. Que história é essa? O cara vai trabalhar de graça? Eu falei: não, professor, não é de graça. Ele está trabalhando para ser sócio. Não, isso não faz o menor sentido. Ele não tem família? Eu falei: não, professor, ele tem 17 anos. Ele não tem né, um piolho na cabeça, não tem nada. Ele mora com o pai, com a mãe. Se ele não estivesse fazendo isso, talvez ele tivesse perdido no videogame. Deixa o menino trabalhar de graça, né? Então, para ele não fazia muito sentido o trabalhar de graça. E faz, né? Eu já me vi trabalhando de graça várias vezes. E não tinha me prometido nada. A advocacia é um pouco assim, né? A gente devia aplicar o vesting com mais frequência, né? E a gente, quando vê, tá, né, entregando ali mais do que precisava e o Pix, que é bom, nada. Então, esse é um desafio, né? Alinhar a mentalidade do tradicional para o inovador e entender que a gente vai construir um contrato de uma maneira, porque é inovador, de outra maneira, para aquilo que é tradicional, para atender aquilo que fica confortável para as partes. Nenhum contrato é feito com pressa e nem com Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu preciso de alguém com paciência para fazer e outro com paciência para revisar. E um advogado do outro lado que, de preferência, saiba o que a gente está falando, porque senão não vai para frente, né? Isso é um grande desafio, inclusive. Mas essa é uma coisa que a gente tem que lidar, né? E sem virar palestrinha para o outro lado, tentar trazer o colega para o mesmo patamar de negociação. Então, não adianta saber fazer contrato de vestes se eu não sei negociar, né? E vocês precisam entender de negócios, porque o cliente de vocês pode chegar e querer dar 20% da empresa dele. Eu falei: gente, calma, leva para matemática. Eu sei que nem todo mundo do direito gosta da matemática, mas vamos ter que fazer matemática. Desenhe aquela pizza que a gente fazia na aula de empresarial, divide ela bonitinha nas fatias. Veja, isso aqui é a fração ideal da sua empresa. Você está dando quase que a metade da sua pizza para essa pessoa. Você vai ter fome, né? Fazendo aqui uma analogia. Então, saber explicar isso numericamente para o cliente é importante, porque senão a pessoa ela acha que ela está fazendo um bom negócio, está fazendo um péssimo negócio. E se a gente não entende de negócio, a gente não é um bom conselheiro. A justiça do trabalho é um problema, né? Então, eu sempre recomendo que eu tenha um pack de documentos, né? Sem aquele, vem 10 documentos por R$ 50 na internet, né? Mas, mas eu preciso ter uma sequência de documentos importantes. O contrato social, ele precisa estar ajustado para aquilo que eu quero fazer. Ou o estatuto. Eu preciso ter um contrato de vesting que faça sentido com esse contrato social. E um acordo de sócio, gente. Porque o acordo de sócios é o que vai reger a prática do dia a dia daquelas pessoas. E é o que vai dar a governança, é o instrumento parasocial de governança mais eficiente que tem. Porque código de conduta todo mundo vai marcar que leu, entendeu, concorda, e você não vai ter que ficar repetindo igual para criança, assim, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não põe, não vai pegar choque. Aí a pessoa vai fazer o quê? Botar o dedo na tomada, ser divertida e o código de conduta ele também serve, o regimento interno da empresa, se for o caso. Mas como é que eu vou saber qual é o momento de eu fazer isso? Eu tenho que saber qual é o momento que a empresa está.
E aí tem um manual muito bom do IBGC, gratuito, que vocês podem baixar, que é Governança Corporativa para Startups e Scale-Ups. E ele tem lá algumas sugestões de como que a gente aplica os mecanismos de governança dentro do contexto, porque assim, não tem como eu chegar e falar, não, vamos implementar um robusto programa de compliance para vocês, 3 meninos com um MEI, que não tem um centavo, vamos fazer um código de conduta. O cara tem um pack de cultura no máximo que tu vai conseguir dar uma opinião. Mas você não vai conseguir entregar para ele essa governança toda, porque ele não tem maturidade empresarial para isso. Então, mais uma vez, a gente precisa entender de negócios e a gente vai começar a mudar, até fazer o que tem que fazer. E tentar não chorar sangue no processo, que é bem difícil. Eu, quando eu vejo, falo assim, que tá perguntando para empreendedora, para professora ou para advogada, porque eu tenho 3 respostas para te dar, né? Dependendo do que para quem você está perguntando, eu vou te responder uma coisa. A empreendedora assume o risco, a advogada vai chorar no canto e a professora vai dizer que está errado, né? Porque na teoria só tem o certo e o errado, né? E, portanto, a Justiça do Trabalho, a gente mitiga o risco dela quando a gente tem instrumentos empresariais, societários, contratos bem feitos, que você consegue discutir. E aí vai, né, jogar os dados, né? Eu não sei como é aqui a realidade de vocês, mas lá a gente torce para cair numa determinada turma, que é mais razoável do que a outra, né, do TRT, e a gente sabe que se for para uma turma específica, vai subir. Né? E a outra não pode ser que a gente consiga ali um voto divergente que entenda ali o que a gente está falando. E para dar uma boa e esperançosa notícia, já fui citada, eu e o professor Fabrício, né, que o que está disponível na internet, eu vou mandar para as meninas para disponibilizar, enquanto o livro não sai a segunda edição, tem um artigo nosso de 2016, que é um ensaio geral aqui do que foi o livro, e vários juízes já citaram a gente em decisão. Ou seja, a gente já estão entendendo que não é a mesma coisa que stock option e que não está violando a legislação trabalhista e que é um contrato empresarial e etc. Então, a gente precisa disso. A gente precisa que os advogados argumentem em favor do vesting, porque assim, a jurisprudência é a criação do juiz. A jurisprudência é uma boa tese de um advogado que foi acolhida por alguém com um pouco mais de poder que a gente, que defendeu aquela ideia e cumpriu com seu papel de estabelecer um entendimento. A gente joga a ideia, o juiz sedimenta o desembargo, firma mais ainda, e quem sabe a gente altera uma lei, tem uma súmula, tem um precedente, enfim. Mas o trabalho de construir, né, o triplex na cabeça de alguém para vencer no argumento é nosso. Então, eu conto com vocês, caso seja judicializado, podem me ligar, eu ajudo, 0800, porque eu tenho muito interesse que isso seja pacificado, né? Para que eu possa vender mais livros e mais pessoas saberem fazer. E a gente tem o Desafio Brasil, né? Do Custo Brasil, que é mais econômico e político do que jurídico de fato. A gente precisa entender se é razoável fazer um vesting daquele contexto, naquele momento, com aquele negócio. Se aquele negócio de fato ele tem viabilidade ou se ele já nasceu morto. Se o empreendedor ele fez o MVP dele, né? Se ele rodou ali para saber se aquilo é viável minimamente. Porque não é raro a gente pegar uma ideia genial só na cabeça de quem pensou. Não perguntou para um vizinho, para uma mãe, para um pai, para um amigo. Falou assim, cara, não, isso não faz o menor sentido. A pessoa investe o tempo dela, registra a marca, sabe? Gasta dinheiro, força, recurso por uma coisa que ninguém quer. E aí você vai ser o advogado que vai fazer o contrato para outra pessoa embarcar numa barca furada? Não sei, acho que dentro da nossa função social a gente precisa ter um pouco de cautela também no nosso agir. E, óbvio, né? A gente tem regras éticas a seguir. Eu acho que em algum momento a gente permitir que alguém engane outra pessoa é uma violação ético-profissional ali passível de advertência. No mais, eu acredito muito nisso aqui como uma possibilidade de alavancar negócios e viabilizar negócios. A gente tem hoje algumas possibilidades que não existiam na época que eu escrevi o livro, e por isso é tão importante, de fato, que eu atualize, porque não tinha, por exemplo, uma lei das startups, né? O marco lá que trouxe as startups, não tinha ainda as decisões, né, judiciais, não era tão popular o tema,
E a gente não tinha, por exemplo, o sandbox regulatório que hoje existe e que, dependendo do que você for fazer, você tem esse waiver, né, essa permissão aí regulatória para não se preocupar com a lei e testar. Porque é muito difícil, gente, você dizer que a pessoa tem que ter todo o custo de um CNPJ para ela fazer um teste. Então, muitos dos clientes de vocês vai fazer errado, né? E aí a gente meio que tem que tentar trazer para o certo isso à medida que a coisa vai funcionando, e sem dúvida é um desafio. E não é todo advogado que quer, porque normalmente a gente também começa sem ganhar muita coisa, porque a menos que tenha um investidor anjo, e aí, né, a gente fala um pouco aqui da lei do investimento anjo, mas hoje tem outras maneiras da gente investir que são até mais razoáveis que o investimento anjo. Né, tem a empresa lá de inovação, tem algumas dificuldades práticas que eu fiquei sabendo a nível de registro, mas ela existe, né? Então, quando eu tenho essa empresa de inovação, eu também posso fazer algumas coisas que eu não poderia fazer numa limitada, mas, mais do que tudo, é a defesa de que startups existem, mas nem tudo é startup, que startup é empresa, independente de qualquer coisa, ela está sujeita à legislação como qualquer outra empresa, o que é até complicado, porque eventualmente é muito custoso, mas fato é que é isso. E que vestem é mais um contrato empresarial atípico que tem características que são modeláveis dentro da legalidade para fazer um negócio ser destravado e funcionar e acomodar os interesses das pessoas que fazem parte dele, seja para que a pessoa embarque num projeto, seja para que ela permaneça. E, dito isso, eu fico à disposição para perguntas, para situações que eventualmente vocês já tenham vivenciado e queiram dialogar, e também que eu sei que a duplinha aqui tem perguntas para me fazer que eu espero acertar as respostas. Obrigada. Uau, hein? Uau. Quantos desafios, hein? Por falar em desafio, eu acho que a primeira pergunta, né, eu acho que é como que a gente estrutura isso de fato, né, para que a gente não consiga falar em exploração de mão de obra, pensando na justiça do trabalho, que eu acho que é o nosso principal desafio. Primeiro, eu preciso entender qual é o tipo societário que a gente está falando. Então, se eu estou falando de uma SA, eu tenho uma estrutura contratual mais simples, porque eu posso fazer isso. Se é uma limitada, eu vou precisar entender se eu vou fazer um mútuo conversível, se eu vou ter um contrato de prestação de serviços anexo. Então, aí vai depender do que a empresa tem de caixa para fazer isso. Às vezes não tem como, né, pagar um FII que seja, né, ainda que seja ali simbólico. Então, o mútuo conversível ele tem sido utilizado bastante. Tá. E aí, agora trazendo um pouco só para a prática, né? Eu já vi uma empresa tradicional, limitada mesmo, tá? Não startup, como eu vi que você falou que é possível, e eu tenho visto isso na prática, não com o nome de contrato de vesting, porque chega para a gente, o negócio já foi feito, e nós estamos falando de uma rede de clínicas, onde o financeiro, né? O proprietário só tem know-how financeiro, econômico, de gestor, e ele depende ali de terceiros, biomédicos, é ele que faz o negócio, né? Mas a rede cresce. E ele mesmo não sabe fazer um tratamento médico. Ele não é médico, mas ele, né, é o gestor, ele é o financeiro, ele é o dono. Então ele dá a cota, né, para o biomédico, o interesse dele. Ele vai fazer o negócio crescer comigo, porque ele vai ganhar, né, sendo sócio. Então ele já chega ali para regularizar, né? 1%, 2%, agora já estamos falando de 5%, e porque é interesse, né? Você vê isso como um contrato de vesting, ou ali o negócio já aconteceu, porque não é uma promessa, né? Ele já deu, a pessoa já está no contrato social. E quais os riscos disso, né? A gente fazer um acordo de sócios aí, eu acho que tem que ser feito, né? Falar muito ali das relações, porque nada mais é que isso, né? Não planejaram antes, mas é isso. Foi vesting no momento que a Foi promessa vesting. foi feita, mas quando chega para ti já não é mais. Né? Quando vai colocar a pessoa para dentro, aí os cuidados que tem que ter existe do que ele está fazendo. Tinha cota em tesouraria? Pode ter cota em tesouraria? Existe cota preferencial e cota ordinária? Isso foi feito, né?
ele está aumentando o capital social toda vez que ele coloca alguém, proporcionalmente ele está diluindo a parte dele. Então, assim, é sentar para desenhar junto e explicar, meu amor, você está dando tudo seu, né? Não, eu tinha que ter 5%, desse 5% sair dando 0,25% e não dar 1%, 2%, 5%, né? Porque, no caso, ele está meio que fazendo uma associação, como a gente faz em escritório de advocacia, sendo que não é a mesma coisa. E aí, se essas pessoas se juntam contra ele, podem retirá-lo, dependendo das quantidades. Então, acho que o risco societário é grande. Ele tem que torcer para as pessoas não entenderem nada de direito societário e terem advogados que não entendam. E não teria uma assessoria do outro lado, né? Porque senão. Doutora Amanda, eu fiz aqui uma lista de perguntas, mais uma que eu estou bem interessada é por que que a doutora disse assim, por exemplo, que a sociedade limitada, ela não é considerada adequada para fazer o vesting? Porque lá no 1055, parágrafo 2º, tem uma vedação expressa à aquisição de cotas com prestação de serviço, diferente da sociedade simples e do que é possível na SA. Então, eu não posso só te remunerar assim. Eu preciso ter alguma outra coisa. Então, a pessoa pode ser CLT, por exemplo. Ela vai ter o salário dela lá. E aí eu vou fazer um vesting. É uma forma, não é muito usual, mas pode fazer. E uma outra dúvida que eu tenho é, por exemplo, esse colaborador que ele passou, né, a integrar a sociedade por conta dessas ações que ele contraiu através do vesting. Numa justa causa, como que seria feita a apuração de haveres dele? Muito boa a pergunta. Se for, por isso eu não recomendo nunca fazer com seletista, tá, gente? Mas se for feito, que pode acontecer, eu preciso entender em que momento aquela relação tá. Se ele estava no cliff, que era a carência, ou seja, ele não começou ainda a ser, ou se ele ganhou um pouco ou tudo, né? Em primeira coisa, né? Se ele está saindo de justa causa, eu entendo que ele é um bad liver, ele é um cara que está saindo, né, de maneira errada. Em regra, se faz uma apuração, aí o método de apuração tem que ser estabelecido no contrato, e se eu sou a dona da empresa, eu vou fazer um balanço patrimonial, soma tudo, divide tudo, né? Tira o que deve, soma o que tem, tira o que deve e dá a dívida para o outro pagar, né? Pode acontecer, né? Então, você vai estabelecer o método de cálculo antes e a pessoa vai ser indenizada ali. Agora, se ela prejudica a empresa de alguma maneira, dependendo do que for, posso ter uma cláusula dizendo que se a pessoa me causou prejuízo financeiro, ela sai sem nada. Aí isso a gente vai discutir judicialmente se é possível ou não. A priori, Entendi. não tá proibido, né? Eu e a Camila, nós tivemos um caso também no nosso escritório, né, Camila, que era uma empresa que ele não queria perder aquele funcionário, é exatamente o exemplo que a doutora Amanda começou. Só que, ao mesmo tempo, o colaborador ele pediu um salário muito alto, na qual o nosso cliente não poderia pagar. Só que ele veio com a ideia do vesting. E já no primeiro momento, nas primeiras semanas, ele já colocou tipo as garrinhas de fora. Foi onde eu e a doutora Camila falamos, não prossiga com isso, porque realmente ele não vai. O affectio societate já estava acabando ali, entendeu? Na primeira semana. Então, realmente Teve não um foi caso válido. curioso que saiu numa dessas páginas jurídicas que o cara comprou uma ação do Magalu, chegou lá querendo demitir um gerente. É mais ou menos isso. Ele tinha uma ação, não, eu sou dono também, eu quero botar o gerente na rua porque ele me tratou mal. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Ele Exatamente. ia ser sócio, ele já achava que era o dono. Na primeira semana nós já falamos, olha, não vai dar. Na negociação das cláusulas, ele já colocou assim, né? Falando que eu quero isso, e ele estava chegando, né? Enfim, e era um colaborador caro, então eles iam fazer dessa forma. Alguns anos já isso, né? Legal. E aí, voltando aqui para a SA, então, a SA, fazendo dentro da SA, você acha que nós estamos garantidos, é legal, tá tudo... Uhum. Mas o seu trabalho pode discordar, sempre. Sim, Ela costuma discordar, inclusive. Queridos. Sim, né? Vai pedir um vínculo. Abençoados. E até o próprio colaborador, né, gente? Porque a má-fé começa ali, porque na hora de negociar tá ótimo, né? Excelente, é uma promessa, também vai virar minha vida, eu também não tenho nada hoje, amanhã pode ser que dê tudo certo, mas aí amanhã não dá, aí ele já esquece o que ele combinou, e aí ele já acha que ele tem um vínculo, e ele vai discutir o vínculo, né? Isso é... A minha sugestão é evidência, 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 evidência. Filmar tudo, tirar foto de tudo, guardar todos os documentos, dar treinamento, faz o cara assinar, tirar foto do cara, dar certificado pro cara, para chegar no juiz e falar assim, ó, bem, seguinte, a pessoa sabia que ela combinou isso, agora ela tá querendo mudar
em benefício próprio, né? Tá querendo enriquecer ilicitamente em cima de mim, dizendo que tinha um vínculo empregatício, quando na verdade não tinha, né? Na Então verdade, tem que ela ter também cuidado. assumiu o risco do negócio, Exato. né? Ele é um contrato, a gente fala, né, Exatamente. que ele é um contrato societário, mas ele também é um contrato de investimento, se você for parar para pensar, porque a pessoa ela vai investir o tempo dela, a expertise dela, eventualmente o dinheiro dela, para que aquilo prospere. E não necessariamente ela é a fundadora daquilo, porque o fundador é diferente, a gente vai dar tudo da gente, porque é nosso. E é tão difícil, né, você embarcar as pessoas no seu sonho, mas é muito possível. A cultura corporativa que se vê em startup, a gente não vê em empresa grande, né? O mindset ali das pessoas, de fato, de fazer aquilo acontecer, de vestir a camisa e tudo mais, é inspirador. Mas a gente tem que manter isso. E eu acho que essa que é a grande dificuldade, é manter todo mundo na mesma linha para não vir dar um problema depois. Inclusive, numa dessas, eu já fiz um distrato sem contrato. A coisa mais É isso que eu absurda ia que eu fiz perguntar enquanto para você, advogada, sim. doutora. Tacitamente também temos um contrato de vesting? Todo contrato, vamos para a regra geral, né? O contrato verbal, ele é um contrato, só é mais difícil de provar e de executar. Aí a pessoa ela vai ter que provar em que termos aquilo foi feito. Não é bom para nenhuma das partes. Dependendo da Pois é. cabeça do juiz, pode entender, inclusive, sei lá, que eu tenho a obrigação de botar a pessoa no código societário, na marra, Sim. né? Bom, acho que agora poderíamos abrir, né, para alguém, para as pessoas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Aproveita. Ai, que bom. Quando ninguém pergunta, eu fico, não entenderam nada ou entenderam tudo? Bom, obrigado pela palestra, foi muito bom. Minha pergunta é sobre essa questão de comparar com contratos trabalhistas, mas no âmbito tributário. Tá. Que tem algumas autuações sobre Eu o sempre imposto de fujo do renda. tributário e do previdenciário, mas sempre alguém pergunta. Então, porque tem algumas autuações de stock options Sim, sobre o imposto de renda da isso. pessoa física, que autuam sobre 27,5% na compra. Mas para desqualificar é a mesma característica do trabalhista, que aí tem que provar todas essas evidências aí para falar que não, é 15% se tiver ganho de capital. Efetivamente, ganho de capital, sim. Se efetivamente ganho de capital, não tem como a gente botar uma cláusula que não é remuneração, que não vai ter Hum. incidência de 27,5%, quer dizer, societariamente isso seria Ele vai impedido. ganhar o capital, né? Fato é. Só que é um ganho futuro. E aí eu acho que é mais uma discussão com o judiciário mesmo, porque eu não tenho como dizer que eu não vou pagar o imposto, que o imposto não é devido, porque ele vai ser eventualmente. Mas assim, não faz sentido, e eu tô contigo, eu pagar o imposto por algo que eu não tenho. Não Isso. foi feito, eu não estou no contrato social, veja, não houve transferência de riqueza. Como é que eu posso ser tributado sobre isso? Então, não tem o recolhimento previdenciário, o cara não tem nem prolabore, ele não é sócio. Não é. Ele vai ser sócio. Agora, a stock option é a mesma coisa. Ele só vai ter, só em tese, tem que pagar uma da feita que ele exercer a opção, que ele pode nunca exercer. Isso. Porque senão perde a característica de opção e vira obrigação. Por isso que eu digo, o vesting, ele é uma obrigação minha contigo, porque eu te prometi, se você cumpre a sua parte, eu tenho que cumprir a minha. Na ação de opção, é voluntário. Eu posso oferecer se eu quiser e você pode aceitar se você quiser. A coisa está ali disponível, mas não necessariamente ela vai ser usada. Mas eu entendo que tem tido muita discussão nesse sentido. E como eu não sou do tributário, eu vejo que ela existe, eu falo assim, ih, né, deu ruim ali. Coitado do amigo. Mas é porque eu realmente me falta um pouco de repertório para justificar, além disso aqui que eu estou te falando. Eu iria por esse lugar aí. O Pedro Turra, o professor, pôs lá no grupo de Pegou estudo falta, dele hoje. inclusive, está anotado no meu caderno. Ele Tá dando aula, passando prova. Me falou. pôs hoje no grupo dele lá uma notícia que o sócio do Matos Filho conseguiu no Stock Option Plan lá, que é o Uhum, plano que dá para todos os sim. funcionários e tal, desqualificar, mas quando não tem uma forma muito benéfica, muito gratuita, muito Uhum, quase de graça para o funcionário fazer essa opção de ser entendi. sócio. Tem que ser realmente oneroso para ele. Sim. Porque
Aí na sociedade de Mas advocacia não é tem diferente. alternativo. Não, Você pois é. tenta o Aí total da é porque receita. nesse caso é pior ainda. Porque eu tenho dois tipos de sócio numa sociedade de advocacia: o sócio de serviço e o sócio patrimonial. Que cota que eu estou prometendo? Se eu estou prometendo uma cota de capital, aí tem transferência de riqueza. Se eu estou prometendo uma cota de serviço, não tem. E se eu estou prometendo uma cota de capital, não é veste. É uma cessão não onerosa. Porque vesting é com aquisição, a aquisição é feita pela prestação de serviço. Eu não vou trocar serviço por uma cota patrimonial, isso raramente faz sentido. Então, quando é sociedade de advogados, apimenta mais ainda, porque eu preciso entender de que participação eu estou falando. Se é de capital ou se é de serviço. Se é de serviço, não tem aquisição, é só o trabalho. Aí ele, como é que ele vai auferir ou mensurar a minha força de trabalho para fazer jus a alguma coisa? Porque não tem apreciação econômica nenhuma. Nem soma no capital social. Você vai ter um capital social X, mas quando você vai pôr no. Vai estar discriminado. Mas pelo menos na minha foi assim. Quando eu fui passar no registro, eu tive que botar a menos. Porque senão eu ia pagar como se fosse cota patrimonial, né? Todos os impostos. Então, eu tenho discriminado o que é de serviço, o que é patrimonial e o total que vai para apreciação de tudo o que é necessário para o registro é só a parte patrimonial. Então, é aí que foram autuados. Aí foi autuado, deu uma multa lá, porque estava Bom que fingindo. deu certo para ele já é minha jurisprudência. É. Mas olha, esse é um desafio grande, tá? Dava para escrever outro livro. Aí Mas eu teria alguém, que chamar um colega. Eu teria que chamar um colega tributário aí para me ajudar. mas alguém tem alguma pergunta? Vamos, gente, aproveite. Quando, quando você fala dos entregáveis, a gente está pensando no entregável sempre da pessoa que está entrando, Sim. né? Então, vai entregar em X tempo um front-end, o back-end e tal. Mas é possível eu estruturar uma operação na qual essa pessoa está entrando com um serviço de consultoria para melhorar a gestão dessa empresa e a medição ser atrelada ao resultado financeiro da empresa, porque eu estou com um caso exatamente assim, e eu estou aqui pensando o que eu vou fazer, como que a gente vai estruturar isso. Essa pessoa está entrando para prestar serviços, para melhorar a questão de gestão dessa Uhum. empresa, e ela vai poder receber cotas dessa empresa se a empresa, através dessa gestão dela, realmente performar aquilo que ela está se vendendo. Olha, porque eu sou muito bom de gestão, vou melhorar, mas assim, ela só vai receber se realmente a empresa faturar depois de um período do cliff de X tempo. Tá. Entendeu? E o grande problema disso que você colocou agora e me chamou a atenção é que ela está querendo abocanhar um percentual muito grande, então isso eu já anotei aqui, não, bandeira vermelha, e, e também a questão que você falou assim, é obrigatório, se atingir, então Tem que dar. tem que estar, aí nesse meu caso, não, ela teria a opção de ter esse X% da empresa, ou então receber O valor um valor específico. determinado X. Ela não pode trabalhar de graça. Então, vai ter que ter um contrato de prestação de serviço. Eu entendo que tem que ter um contrato de Mas prestação de serviço aí, atrelado. durante 12 meses, ela vai receber X por mês. Então, por exemplo, ela vai receber um X por mês, todo mês. Dali 12 meses, se a empresa realmente performou e faturou o mínimo de tanto, ao invés dela receber um X por mês, ela teria direito a receber 3X por mês. Então, ela fala assim, ó, você me paga a diferença de 2x vezes 12,
ou você me dá X% da sociedade. 30% da Não, sociedade. eu não faria. Não faria. Eu não faria. Não faria. Mas Mas, tirando a questão É, de, porque, né, isso é vamos lá. discricionário, né? E tem que ver se a pessoa vai aceitar. Por quê? Porque é muito subjetivo essa interpretação. Existem fatores aí, no que tu estás me falando, que eles não são mensuráveis exclusivamente pela ação das partes. Se o mercado estourar para o bem, não necessariamente foi o trabalho dele que fez o negócio subir. Se o negócio estourar por mal, não necessariamente foi o trabalho dele que fez o negócio estar mal. Eu acho que tem muita subjetividade aí para atrelar esse resultado. Aí tem que ter um negócio bem desenhado. Aí a gente pode conversar baixinho depois, tu me dá detalhes mais práticos, eu posso te sugerir alguns indicadores ali que podem ser considerados. Mas assim, a priori, eu não faria, não. Faria só assim, ó, amor. Depois de 12 meses a gente senta para conversar, de repente tu vai ser sócio, de repente não. Mas não há palavra, nada, não. Não dá, não promete. Que aí prometeu, vai ficar mais complicado de descumprir. Resultado da empresa e não do prestador caracterizaria. Eu acho que sim. Porque o resultado da empresa não depende só de uma pessoa. Imagina. Quando o colaborador é o PJ, o típico PJ ali, Tá. que recebe, sei lá, um salário alto ali, e aí vai ser concedida a participação. Do ponto de vista do empresário que está concedendo ali, é Uhum. mais estratégico que o vesting esteja feito na PJ ou na PF? Tem algo assim muito gritante ou Tem. realmente vai pela questão da pessoalidade ali de ter a. Não, primeiro que eu posso ter sócio PJ, ponto. Então, não há uma vedação. Eu posso fazer tanto para uma PJ quanto para uma PF. Mas é mais seguro fazer por uma PF, porque eu quero que você seja minha sócia. Se eu tenho uma PJ, que hoje é o MEI, amanhã pode não ser. Eu posso ter um sócio que... Tu pode ter um sócio que eu não gosto, que eu não quero. Vou dar um exemplo que meu professor dava. O Fernandinho Beiramar, ele sempre falava isso. Pensa que você quer ser sócio do Fernandinho Beiramar, ou se você quer ser sócio do seu pai ou da sua mãe, né? Ele dava exemplos assim. Você confia igual nessa pessoa e nessa outra? Não, porque um sai no jornal como fez coisa errada, o outro é sua mãe. Então, é mais ou menos isso. Eu quis ser tua sócia. Agora, se as partes concordarem, não tem problema, não. Tributariamente falando, não vão abocanhar de qualquer jeito. Se for uma questão É. do colaborador, dele que preferir entrar na PJ. Aí tem que ver se é interessante para a empresa que está adquirindo. Se fosse eu, não faria com a PJ. Perfeito, obrigada. Porque aí eu não tenho como te amarrar no contrato e falar assim, nunca vai ter sócio. É ilícito, é ilegal, é anulável, entendeu? Não tenho como te obrigar. Não vai dar para falar de affect societário, né? Não dá. Mais alguém? Tá entenderam tudo, tá tudo certo. Ninguém mais? Não? Tá, não, calma, bora sortear primeiro. Vamos sortear. Tem lista, tem números. mas eu Eu ia sei pôr que- data de aniversário, eu ia pedir para falarem um dia, um mês. Já tenho livro. É, Livro, não vou, é, vou entrar na. bora eu já fazer. tenho o meu também. Ó, aí depois a gente tira uma foto e tá. Chama todo mundo Eu, pra fazer a eu foto. tô super à disposição, eu devia ter colocado no slide, né? @AmandaM Ramalho no Instagram. E lá tem todos os meus outros contatos e que vocês precisarem, quiserem bater um papo também, eu estou sempre à disposição. Eu eu falo do meu trabalho, mas eu posto meus gatos também. Quem gostar de gatos, fica aí. É um ponto muito interessante e muito frequente, porque eu tenho 9, 2 comigo e 7 na casa dos meus pais, e mais um cachorro. Então, e coisas da Hello Kitty também, assim, né? Tem que ser verdadeira com vocês. Vocês vão ver um dia a pessoa está aqui palestrando, no outro dia ela está de pijama com uma meia de unicórnio. Isso acontece, né? Eu tenho que ser verdadeira com vocês. Mas bora sortear aqui. Tati, me dá um dia. De 1 a 31. Olha aí. Então me dá aqui. Isso aqui é a lista de quem tá aqui? Então bora fazer aqui de outro jeito para ser mais fácil. Me presta tua caneta, Lucy, por favor. A pergunta é: onde é hoje?
Depende, né? O after aqui do casos concretos. Acho que sim. Tá certo. Todos assinaram a lista? Porque às vezes Alguém não assinou. assinou? Que ela vai... Olha lá, não assinou a Camila aqui. É? Então vem aqui assinar. Olha lá, a Pra ser Maíra justo. também. Para ser justo. Pode vir. Né? Fala para mim seu nome. Ela Pera lá, coloca para eu aqui, fazer peraí. vocês virem. Seu nome. Camila. Com K. Um L ou dois? Tá. Um número de 1 a 20, Júlia. 1 a 20. Natália Marquesan. Eu lá, Quem Natália. ganhou? Pode vir aqui, Natália. Olha, Aproveita. último dos moicanos aí, ó. Mais um. Obrigada, viu? Para você também. Muito obrigada. Pronto. Olha aí, agora já sabe se alguém quiser. Aquela, né? Violando os próprios direitos autorais. Se alguém quiser, cópia, já tá. Olha, eu falo sobre os desastres que acontecem comigo, que eles são frequentes, É inclusive. mãe de gato, mãe de gato. É, frequentes. Eu já caí numa aula online na pandemia. Eu não caí, na verdade. Eu dei bom dia para mim mesma. Porque simplesmente, logo no início, a gente tinha que baixar a aula e subir na plataforma para os alunos. Não tinha essas tecnologias todas, né? Com carinho. Pera lá, também, senão eu vou escrever o que eu estou contando para vocês. Aí, a gente tinha que baixar a aula e subir na plataforma para os alunos assistirem. Só que a aula baixou e começou sozinha, justo na hora que a outra turma estava entrando. E aí, o bom dia que eu dei para a turma, né? Bom dia. E eu respondi, bom dia. Aí ficou aquele silêncio. Gente, aí eu comecei a falar. Hoje, na aula, eu falei, meu Deus, vocês ouviram isso aí? Aham. Eu dei bom dia para mim mesma, deu. Eu tive um acesso de riso. Eu precisei de uns 10 minutos para me recompor. Mas teve uma colega que caiu da cadeira. Viu? Mas eu acho que na pandemia Exatamente assim. aconteceram coisas, né? Na nossa primeira live eu derrubei uma xícara de café. Então, eu acho que todo mundo passou por algum Ai, com sufoco. certeza, foi um sufoco mesmo. Ai, que bom que passou, né? Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então, doutora Amanda, gostaria muito de te agradecer. Eu falo para as meninas que foi um grande prazer aquele congresso. Você é um presente para nós, viu? Obrigada por ter deixado lá a sua casinha, estar aqui conosco hoje, trazer tanto conhecimento desse assunto tão relevante, né, que cada dia tem tomado mais e mais assim campo no direito empresarial, né? Então é isso, eu agradeço imensamente, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos também, né? E muito obrigada, Amanda. Esperamos Olha, você gente, mais hoje é vezes. aniversário da doutora Camila, então veja como eu sou importante que ela veio aqui. Sim, quando A chegou gente- o convite, eu falei, não, eu tenho que estar lá. A gente pode cantar um parabéns para ela? Ai, Jesus! Parabéns pra você, data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Ah, muito obrigada. Falei que esse congresso só traz presentes bons, né? Olha, espero vocês, hein? 14 e 15 de maio, lá em São Paulo. Durmam por lá porque começa cedo. O professor Fábio é pontual. Ele é muito pontual. Só faz 12 anos que nós vamos, né, Lu? Ele briga Conheci a Lu muito lá. assim, com esse negócio de pontualidade, então é sério. Vale a pena. Acho que se a gente vai há 12 anos, eu acho que vale a pena, né? Pelo menos para conhecer pessoas especiais, eu posso atestar. Bora tirar uma foto, então, para vocês voltarem para as casinhas de vocês.
vai tirar? Quer falar? Acho que aqui, ó. Não sai, né? Não sai, né? O slide, né? Como tem que é foto? Ela passada mais será que tá aqui? Eu acho que sim. Ali, ó, que aparece. Tem verificando que apareceu aqui. Ou aqui aparece também. Só para a projeção, a mesa. Não é a mesa da mesa. Paulo, vai ali, ó. Nós ali? Obrigada. A gente está feliz da família. A gente fala que mas eu prometo. Eu prometo o primeiro não vai ser. Eu vou lançar minha falta, mas eu nem respondo. Não, eu tenho que não deixa eu ir mais. Um pouquinho comprida. Mas acho que dá, é claro. Gosta mais do tá? Você não precisa. Interessa, ela vai bastante. Depois você me fala se Karina fez almoçar. Aí eu eu vim na modinha temporal. Claro. Porque eu tenho assim, né? Três para moto que vai. É bom.